Coop em Foco. Coop em Foco. O podcast da Cooperativa Agropecuária Vale do Rio Doce. Olá, eu sou Daniel Zalkman e esse é o Coop em Foco, o podcast da Cooperativa Agropecuária Vale do Rio Doce. Estamos aqui hoje para falar sobre a alimentação do rebanho e o manejo de pastagens no início das chuvas. Um assunto muito importante porque na segunda quinzena de outubro começa as chuvas aqui na nossa região. Então preste bastante atenção nas dicas dos nossos convidados, que são o consultor técnico do projeto Educampo Sebrae, em parceria com a cooperativa, o médico veterinário Bruno Magalhães, o engenheiro agrônomo de campo aqui da cooperativa Carlos Andrade, e o gerente de política leiteira, Alexandre Negri, que coordenou o nosso papo. É com você, Alexandre. Pois é, Daniel, nós estamos aqui com nossos amigos, né? O Bruno, do Educampo, o Carlos, que é o nosso agrônomo da cooperativa, e é um momento que a gente fala que é um momento de transição, final do período das secas e o início do período das chuvas. Nessa época, normalmente, os produtores de leite eles tomam algumas decisões que são fundamentais para o manejo do rebanho e para o manejo da fazenda como um todo. Por isso é que a gente está aqui com o Bruno hoje, né? Que o Bruno tem uma experiência muito interessante com várias fazendas que ele acompanha aqui no Educampo há muitos anos. E eu gostaria que ele nos desse uma dica para esse final de período de seca no manejo da alimentação do rebanho. Bruno, o que você destacaria aí nessas decisões dos produtores? Alexandre, primeiro, agradecer a oportunidade de participar aqui mais uma vez no podcast com vocês. Eu acho que a gente entende que esse momento ele é fundamental para o futuro do cooperado, né? A gente às vezes fica um pouco desestimulado quando a gente tem um viés de baixa de preço e tende a às vezes tomar algumas decisões que podem nos prejudicar lá na frente. Então, a primeira coisa que eu acho importante a gente avaliar é a relação preço do leite, preço do concentrado. Sim. Então, toda vez que essa relação estiver perto de 1, ou que o preço do leite esteja um pouquinho acima do preço do concentrado, eu acho que mesmo com a queda do preço do leite, ela ainda se torna viável. Eu acho que ainda não é o momento de você retirar o concentrado do rebanho. Certo. Quando essa relação começa a ficar muito desfavorável, quando o preço do leite começa a ficar muito abaixo do preço do quilo do concentrado, eu acho que aí é o momento de a gente tomar algumas medidas. Lembrando que é muito importante a gente entender que a gente precisa, nos próximos meses, de emprenhar a vaca. É importantíssimo emprenhar a vaca nos próximos meses, porque são as vacas que vão parir em junho, julho, agosto e setembro do ano que vem. Esse período, principalmente julho, agosto, setembro, normalmente é o período que a gente tem o melhor resultado de receita menos custo alimentar. Ou seja, a gente aproveita a fase que tem a alta do preço do leite para a gente conseguir remunerar mais o produtor. Então, o produtor que tem muita vaca parindo nessa época e tem comida, ele consegue se dar bem. Então, assim, se eu chego agora e restringe a alimentação desse gado, o ano que vem eu não tenho vaca parindo para aproveitar a melhor fase do leite. Sim. Então, até na hora de tirar o concentrado, eu tenho que estar pensando nisso. Então, se tiver um momento de crise, ou um momento de uma queda acentuada de preço, que eu tenho que fazer algumas medidas, eu tenho que mexer, eu tenho que tomar muito cuidado com as vacas vazias. Então, assim, é importante trabalhar com lote de produção por causa disso. Se eu tenho o lote das vacas que produzem mais e provavelmente ainda estão vazias, esse lote eu não mexo. Eu vou deixar para mexer, para tirar, ou dar um volumoso de menor qualidade, ou dar um concentrado em menor quantidade daqueles lotes que as vacas já estão prenhas, que estão com um nível de produção menor, que aí eu consigo minimizar o efeito dessa retirada do alimento, entendeu? Certo, isso aí é importante demais, porque essas vacas aí normalmente têm condição de ainda dar um pico de produção, ainda conseguir melhorar o volume de leite delas, né? E esse pico de produção normalmente ele aumenta o período de lactação, né, Bruno? Exatamente. Cada 1 litro a mais que a gente aumenta no pico de produção, pelo que a gente vê nas estatísticas, aumenta 300 litros de leite na lactação da vaca, né? Então isso pensando numa vaca de média de 10, né? Isso. E nós temos vaca de 20, de 30, esse número é muito maior, né? Muito maior. Então é uma decisão que
Porque às vezes o produtor está pensando só na redução do custo, mas ele está perdendo vários benefícios aí que poderia estar favorecendo ele nas questões financeiras de faturamento, de receita, né? Eu me preocupo muito com esse sacrifício da reprodução. Porque aí nós complicamos toda a nossa eficiência reprodutiva para um ano inteiro, né? Principalmente o melhor momento do ano, economicamente falando, do ano que vem, né? Então acho que tem que ter muito cuidado nesse sentido. Pois é. Com o Carlos aqui, a gente também tem com esse assunto, porque quando ele toma essa decisão, e aí ele vai separar essas vacas de menor produção ou que já estão prenhas, né? E aí o produtor já fica ansioso de tirá-la do coxo e levar ela para o pasto. E logo quando dá as primeiras chuvas, já começa uma brotação e aí o produtor já quer colocar essas vacas nesses pastos aí. Qual que é a sua dica aí, Carlos, para poder nesse manejo de pastagem, nesse período que vai começar aí com as chuvas chegando, que a gente acredita que vai intensificar mesmo a partir da segunda quinzena de outubro, né? Nós ainda temos aí uns 30, 40 dias aí para poder chegar nesse ponto de ter bons pastos, né? Então, Alexandre, quero agradecer, né, novamente, já a segunda, né, toda vez eu ficar falando assim, o terceiro, o quarto, e assim vai. Fico feliz de poder passar um pouco do meu conhecimento para a galera. Tô começando agora, né, mas a gente tá firme e forte para trazer esse resultado. A sua pergunta é muito pertinente, concluindo, né, e levando em consideração o Bruno, né, que o Bruno disse. Eu penso o seguinte, Alexandre, a gente tem que trabalhar muito manejo de pastagem na nossa região. Até mesmo nesse início de águas, a gente começa a ter muito broto. E a gente tem muito broto, isso significa o quê? Eu tenho muito nitrogênio degradável no rumen, pensando assim. E isso eu venho com a ração aí 24%, que é uma ração hoje de alta produção, e esse animal meu sai dessa dieta e vai comer bruto, a gente pensa o seguinte, eu tenho muito nitrogênio no rumo, muito nitrogênio degradável no rumo. Isso pode sim travar o meu animal. Então isso é muito importante. Esse travar seria o quê? Ele não ciclar na verdade, normalmente a reprodução dele? Não só a reprodução, mas você pensa o seguinte, se eu tenho muito nitrogênio não degradado no rumen, muita proteína degradável no rumen, isso vai começar a me ter diarreia. Isso. E essa diarreia eu vou ter perda de score. Se eu tenho perda de score, minha reprodução ela vai ficar ruim. Então, tipo assim, o manejo de pasto ele é tão importante quanto a nutrição. E outra, o pasto a gente tem que trabalhar ele à altura. Não adianta eu ter uma chuvinha agora e eu não ter altura de pastejo. Aí eu começo a soltar gado em pasto baixo e começo a rapar meu pasto agora nas águas. Aí eu entro um problema pior, que é o problema de cigarrinha, problema outras lagartas. De lagarta. Além da lagarta, eu levo em consideração também as ervas daninhas, também as invasoras, porque eu vou começar a dar condições para elas. Você prejudica o capim e favorece a invasora. Isso. E eu pego esse pouco que eu estou rodando, né? Tem 4 meses, 120 dias que eu estou de cooperativa, né? O que eu vi, um solo esses dias muito rico, nutriente dele muito rico. Só que ele tinha muito rabo de burro. Isso para mim me chamou muita atenção. Eu tenho um solo bom, que é teoricamente, né? Em termos de nutriente no solo, bom, ele está em alto nível de fertilidade. Mas o capim que está prevalecendo é uma erva daninha. É uma erva daninha. Isso é um indicativo de quê? Um mau manejo. Então, o manejo ele é crucial agora no início das águas. Então, a gente tem que pensar o seguinte: trabalhar a altura de pastejo. Não vamos trabalhar assim, meu pasto tem que ser 28 dias, 15 dias, para não ter um intervalo. Não, é a altura de pastejo. Trabalhar isso o ano inteiro. A gente fazendo isso, com certeza a gente tem reprodução boa, produção a longo prazo e o mais importante, gado a pasto. Quando abaixa quando o gado come esse capim e ele começa a ter diarreia, que ele abaixa o score, abaixa a imunidade dele e começa até a aumentar o número de problemas de casco, de mamite, porque o gado está ainda com deficiência, né, na imunidade dele. Retenção de placenta, hipocalcemia, vem uma série de problemas e a origem de tudo isso está nesse manejo de pasto errado. Que ele foi muito precipitado colocando esse tipo de gado no pasto assim, né? Então, o ideal é segurar o máximo que ele puder, no coxo. No né? coxo. Só que o que acontece? A gente rodando nas propriedades no dia a dia,
O que a gente acaba vendo nas situações? Tá faltando comida. Então, tipo assim, o ano passado, a safra passada não teve esse planejamento. Planejamento, eu brinco muito com os produtores, né? Na hora que eu vou, eu falo assim, gente, planejamento não tem que ser para 6 meses. Planejamento tem que ser para 13 meses. Tipo assim, a gente tem que sempre ter uma margem de erro, porque a gente não tá. A gente tem que ser o técnico, entregar todo serviço técnico possível. Mas, lógico, tem coisa que está na mão de Deus, né? Então, tem coisa que é Deus, chuva, a gente não consegue controlar, ambiente, né? A gente consegue controlar a parte técnica para a fazenda, o planejamento, nós controlamos. Agora, essa parte de clima isso mercado externo, e não tem como controlar. Então, é manejar e sempre preocupado em fazer o benefício para o animal e para o pasto. E para o pasto. Ô Bruno, a gente sempre chega nessa época agora, muitos produtores questionam a gente o que é melhor? Silagem de milho, cana e capineira? O que você, na sua experiência que você tem aí nas fazendas, o que você indicaria para a gente nesse momento? Eu acho que o mais importante nesse momento é saber assim, o que é a vocação da propriedade, o que o produtor é bom. Se o produtor é bom em produzir cana e tem quem corta essa cana, o que tem que produzir? Cana. Se o cara já sabe fazer silagem de milho, tem experiência e faz bem, faz uma silagem de qualidade, tem condição de fazer, tem dinheiro para investir, ele tem que fazer o quê? Silagem de milho. Eu acho que o mais importante de qual volumoso, de trazer uma receita prontinha, que vocês têm que plantar capiaçu, tem que plantar milho, não. Eu acho que o mais importante é o cara fazer aquilo que ele é bom, em primeiro lugar. E que a propriedade dele, em termos de topografia qual que é a produção das vacas ela dele? Dá condição. Às vezes nós estamos fazendo silagem de milho para vaca de 8 litros, tô dando vaca de 8 litros, gasolina de avião para Fusca, entendeu? Isso, Então, eu tenho que entender todo por completo. Conhecer as vacas, conhecer o manejo, conhecer... mas o mais importante, no primeiro momento, a gente resolver o problema da quantidade, seja qual for o volumoso, ele tem que sobrar na hora que chover. Você tem que chegar e falar assim, o que eu faço com esse... O problema nosso tem que ser assim, o que eu faço com esse resto de canavial que agora choveu e eu não preciso dele mais? O que eu faço com esse ciclo que está guardado? Não o contrário. Falta 40 dias para chover e minha comida acabou. Então a palavra-chave é a que o Carlos falou. Planejamento. A única certeza que eu tenho para o ano que vem é que vai ter seca de novo. Isso mesmo. Eu não sei como é que vai ser o preço do leite, eu não sei como vai ser o preço do milho, mas eu tenho certeza que vai ter seca. Isso aí. Então, pensando nisso, eu tenho que pensar, eu tenho que planejar o que eu preciso fazer para minhas vacas não passarem fome no ano que vem, do jeito que elas passaram fome esse ano. Para não ter problema de administrar falta de comida. Eu quero administrar no próximo ano excesso de comida, que é muito melhor de administrar. Então eu acho que esse precisa ser o nosso foco. Qual o volumoso que é? Aí vai depender muito de uma série de fatores. E a minha recomendação, primeiro, é sempre o cara fazer aquilo que ele já é bom e tem condição de fazer. Segundo lugar, seria bom se toda propriedade tivesse pelo menos 2 opções de volumosos. Eu acho interessante também, você não ficar refém só de uma coisa ou de outra. Certo. Mas eu não posso nem falar isso para quem não tem nem quantidade. Primeiro resolve a quantidade, depois a gente tenta trabalhar com 2 tipos de volumoso, até para a gente atender as categorias diferentes que a gente tem na fazenda. As vacas estão produzindo mais, as vacas estão produzindo menos, uma recria que precisa ser alimentada, que às vezes a gente tem comida só para a vaca, mas não tem para as novilhas. Então, esse seria o segundo passo. O primeiro passo é resolver o problema da quantidade. O segundo passo é ter pelo menos mais de uma opção de volumoso na propriedade. Ok. Ô Carlos, mas aqui, voltando para você a nossa conversa, você como agrônomo da cooperativa, você está à disposição dos nossos produtores, né? Como é que um cooperado pode ter seu trabalho aí? Como que ele tem que fazer para requisitar esse trabalho seu, Carlos? É simples, né? É só ligar lá na Política Leiteira, pedir uma agenda, a gente está aí para estar fazendo o melhor nas condições que a gente tem, enquanto a gente não tiver condições melhores para fazer melhor ainda. Então, a gente estava conversando outro dia,
você mostrando lá a planilha de composição do rebanho, que é o primeiro passo para fazer o planejamento. Sim. Depois fazer o cálculo da alimentação desse rebanho para um período de 13 meses. 13 meses. E depois você fazer o cálculo das áreas que você vai poder trabalhar lá dentro da fazenda, que é a área que tem condição de plantar cana, de fazer uma capineira irrigada, uma área de pasto piqueteado, intensivo. Sim. Então esse planejamento, ele não tem uma receita pronta, isso é feito, como o Bruno falou, de acordo com cada propriedade. Cada situação, né? Isso, então é só ligar aqui para a cooperativa, pessoal, que o Carlos está aí à disposição para o agendamento. Ele tem feito bons trabalhos aí de coleta de amostra, análise de solo, medição de terra e recomendações para poder trabalhar essa área de produção de forragens. E o nosso amigo Bruno está sempre aqui com a gente, trazendo as informações, principalmente nessa parte de manejo de fazenda, de custo de produção, os momentos bons da gente fazer bons negócios aí. Então, pessoal, é isso aí. A nossa conversa hoje foi essa, a gente não quer alongar demais, porque assunto não falta, né? Nossa. Se deixar, a gente fica aqui 2 horas conversando. Mas a gente vai trazer outras informações em outros podcasts que a gente conta aí com a participação de vocês, mandando alguma pergunta, mandando alguma solicitação que a gente possa responder depois com os nossos técnicos aqui. Porque além deles, ainda a gente tem os veterinários, né, que trabalham na parte de qualidade, na parte de reprodutiva, né, da transferência de embrião, e a gente está aqui para poder colaborar com os cooperados da nossa cooperativa, tá bom? Daniel, da nossa parte é isso aí, e aí toca em frente agora. É isso aí, Alexandre. Muito obrigado pelo papo, muito obrigado Bruno e Carlos pela participação e muito obrigado você aí que assistiu a gente até o final. Quer saber mais? Aqui no nosso canal do YouTube Cooperativa GV tem mais um monte de podcast, um monte de conteúdo técnico para você explorar sobre as mais variados assuntos do agro. Tá bom? Se você quiser saber mais informações sobre a nossa cooperativa, nos siga no Instagram, é Cooperativa GV, e quer aproveitar os preços especiais do Armazém da Cooperativa, Armazém Cooperativa no Instagram e no Facebook, e você pode também mandar um WhatsApp pra gente, o número é 3202-8300. Entre em contato com a gente se quiser saber mais sobre as promoções do nosso armazém e não fique de fora, essa é a hora de você planejar o ano que vem. Coop em Foco. Coop em Foco. O podcast da Cooperativa Agropecuária Vale do Rio Doce.